Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num texto que, assim, à primeira vista, pode parecer um pouco... Problemático. Bastante, eu diria, para os nossos padrões modernos. Exato, quase ofensivo. Estamos falando do capítulo 30 do livro de Números, na Bíblia. Superficialmente, parece que ele dá a pais e maridos o poder de anular as promessas religiosas feitas por mulheres. Pois é. Mas as nossas fontes de hoje, a Bíblia de Estudo Holman e a Nova Almeida Atualizada, a ANA, sugerem que tem algo bem mais complexo acontecendo ali. Com certeza. A grande pergunta é, o que a gente está deixando passar? Vamos investigar isso juntos. É uma ótima forma de colocar a questão, porque esse capítulo sobre votos, na verdade, é uma janela fascinante para a estrutura social e legal do antigo Israel. Uma janela? Gostei disso. Sim, ele nos força a pensar em como uma sociedade equilibrava a devoção de uma pessoa com a estabilidade da família, que era, assim, a base de tudo. Entendi. A chave é entender que para eles uma promessa a Deus não era só um pensamento, era um ato com implicações legais, comunitárias, muito reais. Certo. Então vamos começar pelo alicerce de tudo isso. O capítulo começa com a regra de ouro, a base para tudo que vem depois. O voto feito por um homem. O versículo 2 é muito direto. Super direto. Diz, quando um homem fizer um voto ao Senhor, não violará a sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Um contrato inquebrável. Isso é intenso. Mas o que exatamente eles prometiam? Era algo abstrato, tipo, prometo ser uma pessoa melhor? Não, tinha implicações bem concretas. O que é fascinante aqui é a seriedade com que a palavra falada era tratada. É um ato legal mesmo. Certo. As notas de estudo mostram que não eram promessas casuais. Um voto podia ser a dedicação de bens, sei lá, parte da colheita, ou um juramento de serviço. Um exemplo clássico que a nota da ANA nos lembra é o voto de Nazireu. Ah, claro, como Sansão. Exatamente. A pessoa se abstinha de vinho, não cortava o cabelo por um tempo. O que tinha um impacto social, imagino. Um impacto imediato. De repente, essa pessoa não participa de certas festas, a aparência muda, a promessa pessoal afetava a família e a comunidade. E quebrar o voto? Quebrar o voto não era só uma falha de caráter. Era uma ofensa legal e religiosa. A palavra de um homem adulto, chefe do seu destino, criava uma obrigação sagrada, inalterável. Entendido. A palavra do homem é lei. Então, é com essa base de responsabilidade masculina absoluta que o texto começa a introduzir as nuances. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Exato. O capítulo se volta para as mulheres, e a primeira categoria é a da mulher jovem, solteira, que ainda vive na casa do pai. Isso, versículos 3 a 5. E o cenário que ele descreve é muito prático. Se uma jovem faz um voto e o pai ouve, ele pode ratificar ou anular. Mas o jeito como isso acontece me chama a atenção. Como assim? O texto diz que se o pai ouve e fica em silêncio, o voto dela é válido. O silêncio dele é consentimento. Confesso que isso me parece um sistema meio frágil, sabe? E se ele estivesse ocupado, sei lá, não ouvisse direito, coloca uma pressão enorme nele. Você tocou num ponto crucial. Não era uma vigilância passiva. No contexto de uma casa patriarcal, o pai era o responsável legal e econômico por todo mundo ali. Ah, ok. A nota da Holman destaca isso muito bem. O pai era o fiador da família. O voto da filha poderia, por exemplo, prometer doar um animal que era essencial para o sustento deles. Entendi. Então não era sobre controlar a fé dela. Não. Era sobre gerenciar os contratos e as obrigações da casa. O veto do pai não era um não acredito na sua devoção, mas sim um a gente não pode arcar com isso agora. Exatamente. E a lei dava a ele um prazo bem específico. Ele tinha que se opor no mesmo dia em que ouviu o voto. Para não ficar em cima do muro. Isso. E se ele anulasse, o texto é claro. O Senhor a perdoará. A responsabilidade pela anulação era da autoridade paterna. Era um mecanismo de proteção tanto para a jovem quanto para a família. Certo. Então a autoridade do pai é decisiva. Mas o que acontece quando essa mulher se casa? A autoridade simplesmente passa de mão, tipo um bastão? Em termos legais, sim. É uma boa analogia. Os versículos seguintes tratam da mulher casada e a lógica é muito parecida.
a autoridade legal passa do pai para o marido. Ok. Se ela faz um voto, o marido ouve. Se ele fica em silêncio naquele dia, o voto está confirmado. Se ele se opõe no mesmo dia, está anulado. A estrutura de responsabilidade continua a mesma, só mudou o chefe da família. Mas aqui tem uma reviravolta que, quando eu li, eu não peguei de primeira. Está no versículo 15. Ah, essa parte é fundamental. Diz que se o marido anular o voto depois do dia em que ouviu, ou seja, ele consentiu com silêncio e depois mudou de ideia, é ele quem levará a iniquidade dela. Exato. Isso parece um detalhe técnico, mas soa muito grande. O que as notas dizem sobre isso? Esse detalhe revela tudo sobre a natureza dessa autoridade. Levar a iniquidade não era só sentir culpa. Certo. Responsabilidade era transferida para ele de forma real. Basicamente, a autoridade do marido não era um poder absoluto ou arbitrário. Havia uma janela de oportunidade para ele agir. Precisamente, um dia, essa regra protegia a mulher da indecisão do marido. Se ele deu consentimento, mesmo que tácito, e depois voltou atrás, a culpa pela quebra do voto era dele. É a cláusula do você quebrou, você paga da antiguidade. Perfeito. Ele não podia só controlar, ele tinha que assumir a responsabilidade pelas decisões dele como líder. A autoridade vinha com o fardo da prestação de contas. Essa corresponsabilidade é um ponto-chave. Ok, e agora a gente chega na parte que, para mim, é a chave que destranca o capítulo inteiro. É o contraponto que ilumina todo o resto. O caso das viúvas e das divorciadas. Exato. Sim, o versículo 9. É curto, mas talvez o mais revelador de todos. Sobre a viúva ou a divorciada, o texto diz simplesmente: tudo com que se obrigar lhe será válido. Fim da história. Sem pai, sem marido, sem ninguém. Ninguém. A regra para elas é exatamente a mesma que a regra para os homens lá no início. A palavra delas é final, incondicional. O contraste é gritante. E é esse contraste que nos força a reavaliar tudo. Se a gente conectar isso ao quadro maior, fica evidente que as regras anteriores não eram sobre uma suposta incapacidade inerente das mulheres de fazerem promessas sérias. Ah, então a grande revelação aqui é que o texto não legisla sobre a capacidade da mulher, Não. mas sobre o seu status legal dentro da família. A variável não é o gênero, é a autonomia jurídica. Perfeito. Uma viúva ou uma divorciada era, para todos os efeitos, a chefe de sua própria casa. Ela era legalmente independente. Sim, o versículo 9.
É curto, mas talvez o mais revelador de todos. Sobre a viúva ou a divorciada, o texto diz simplesmente: tudo com que se obrigar lhe será válido. Fim da história. Sem pais, sem maridos, sem ninguém. Ninguém. A regra para elas é exatamente a mesma que a regra para os homens lá no início. A palavra delas é final, incondicional. O contraste é gritante. E é esse contraste que nos força a reavaliar tudo. Se a gente conectar isso ao quadro maior, fica evidente que as regras anteriores não eram sobre uma suposta incapacidade inerente das mulheres de fazerem promessas sérias. Ah, então a grande revelação aqui é que o texto não legisla sobre a capacidade da mulher, Não. mas sobre o seu status legal dentro da família. A variável não é o gênero, é a autonomia jurídica. Perfeito. Uma viúva ou uma divorciada era, para todos os efeitos, a chefe de sua própria casa. Ela era legalmente independente. Sim, o versículo 9. É curto, mas talvez o mais revelador de todos. Sobre a viúva ou a divorciada, o texto diz simplesmente: tudo com que se obrigar lhe será válido. Sem pais, sem maridos, sem ninguém. Ninguém. A regra para elas é exatamente a mesma que a regra para os homens lá no início. A palavra delas é final, incondicional. O contraste é gritante. E é esse contraste que nos força a reavaliar tudo. Se a gente conectar isso ao quadro maior, fica evidente que as regras anteriores não eram sobre uma suposta incapacidade inerente das mulheres de fazerem promessas sérias. Ah, então a grande revelação aqui é que o texto não legisla sobre a capacidade da mulher, Não. mas sobre o seu status legal dentro da família. A variável não é o gênero, é a autonomia jurídica. Perfeito. Uma viúva ou uma divorciada era, para todos os efeitos, a chefe de sua própria casa. Ela era legalmente independente. Sem um guardião legal.
Exato. Sem um pai ou um marido como provedor, a responsabilidade por seus votos era direta e pessoal, assim como a de um homem adulto. O sistema era baseado na estrutura de autoridade da família, não numa visão diminuída da espiritualidade feminina. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta as peças, que retrato a gente tem? Bom, Os comentários de ambas as Bíblias concordam que sim, reflete uma sociedade patriarcal, mas onde a família era a base de toda a ordem social e legal. Os votos não eram só piedade pessoal. exato. Eles tinham implicações que afetavam os recursos e o funcionamento de todo mundo. E é importante adicionar a perspectiva que a nota da Holman traz sobre a responsabilidade do homem. O papel do pai ou marido aqui não é só de controle, é de proteção também. Sim. A ideia era garantir que os membros da família, que estavam sob sua autoridade, não assumissem, talvez por impulso, obrigações que a família não poderia cumprir. Tipo, prometer doar os bois que aram o campo. Exatamente. Isso poderia colocar em risco a sobrevivência de todos. O veto era um freio de emergência para proteger o bem-estar coletivo. Então era um sistema de freios e contrapesos dentro da estrutura da época. Uhum. A autoridade vinha com o dever de proteger e a decisão, uma vez tomada, trazia consequências para o próprio detentor da autoridade. Exatamente. O capítulo, que à primeira vista parece só restritivo, na verdade estabelece um sistema legal bem claro para a época. Um sistema de autoridade, consentimento e, o que é crucial, de corresponsabilidade. A autoridade não era um passe livre. De jeito nenhum. Ela vinha atrelada ao fardo da responsabilidade final. Se um marido confirmava um voto, ele se tornava parte daquela obrigação. Se ele anulava tardiamente, ele que arcasse com as consequências. Recapitulando nossa jornada, então, começamos com uma regra que parecia absoluta, a do voto de um homem. Certo? Depois, entramos no que pareciam ser regras restritivas para as mulheres. Sim. Mas, ao investigar, a gente descobre um sistema que não se baseia no gênero, mas no status legal da pessoa dentro da família. Se estava sob a autoridade de um pai, de um marido. Ou se era legalmente independente, como uma viúva ou divorciada, com total autonomia. Exato. E essa investigação toda nos leva a uma reflexão final, que vai além do texto antigo. Sabe? Este capítulo nos mostra uma cultura onde as promessas individuais estavam assim totalmente ligadas à estrutura da família e à responsabilidade compartilhada. Isso me faz pensar. Na nossa cultura atual, onde a autonomia individual é tão valorizada, quase como um valor supremo, como é que a gente equilibra nossos compromissos pessoais com as responsabilidades que temos com nossas famílias, nossas comunidades? Onde termina a obrigação individual e onde começa a coletiva? É uma boa pergunta. É uma pergunta que aquele sistema antigo tentou responder de uma forma e que nós hoje continuamos a negociar todos os dias.